Na segunda parte do módulo 2, né, nós vimos no segundo módulo, né, que é necessário que a gente tenha a compreensão de que a tendência do ensino de língua portuguesa é voltada para a atuação social. Nós temos a compreensão da escrita como toda atividade interativa implica uma relação cooperativa entre duas ou mais pessoas, né? Na diversidade de seus usos, cumpre funções comunicativas socialmente específicas e relevantes. Varia na sua forma em decorrência das diferenças de função que se propõe cumprir e, consequentemente, em decorrência dos diferentes gêneros em que se realiza. Supõe condições de produção e recepção diferentes daquelas atribuídas à fala. Compreende etapas distintas e integradas de realização, planejamento, operação e revisão, as quais, por sua vez, implicam da parte de quem escreve uma série de decisões. Enquanto sistema de codificação, é regida por convenções gráficas oficialmente impostas. Então, o objetivo dessa... como é que eu posso dizer, desse raio-x do que é a escrita, é exatamente que a gente observe como ela se organiza com relação aos outros eixos, certo? Então, a produção de texto, né, que é exatamente a escrita, ela permanece com esse sentido de uma atividade interativa, relação cooperativa entre duas ou mais pessoas, aquela questão da interlocução que nós já vimos, né, na parte 1. A diversidade de seus usos, que é algo que a gente já vem repetindo desde a apresentação da disciplina, não é isso? Diversidade de seus usos, funções comunicativas socialmente específicas e relevantes, né? Varia na sua forma em decorrência das diferenças de função que se propõe cumprir e, consequentemente, em decorrência dos diferentes gêneros em que se realiza, ou seja, para cada gênero que esse estudante vai exercitar, existe uma necessidade de linguagem diferente, e isso precisa ser levado em consideração para a efetivação da comunicação. Supõe condições de produção e recepção diferentes daquelas atribuídas à fala. Compreende etapas distintas e integradas de realização, planejamento, operação e revisão, as quais, por sua vez, implicam da parte de quem escreve uma série de decisões. Então, veja, não é algo que vai simplesmente acontecer, né? A produção escrita, ela não acontece simplesmente, ela tem um planejamento, ela tem uma operação, por essa operação a gente compreende que é exatamente o momento da escrita propriamente dita, e a revisão. Então, é necessário também que a revisão esteja contemplada. É um outro ponto importante que nós precisamos sempre observar, né, na condição de professores de língua portuguesa, porque às vezes a gente esquece que depois da entrega do texto, né, é necessário que haja uma revisão, e essa revisão é exatamente a reescrita, e isso também estava contemplado nos PCNs, continua sendo contemplado na BNCC, e é exatamente esse momento-chave da revisão, né, que é o momento de reescrita, que muitas vezes é esquecido, que muitas vezes na carga horária do plano de aula não está sendo contemplado, né? E é importante que se diga que é para haver esse momento de reescrita, é para haver esse momento de revisão, embora nós saibamos que existe uma carga horária que está apertada, e às vezes o professor realmente deixa a desejar nesse processo de reescrita, né? Enquanto sistema de codificação, é regida por convenções gráficas oficialmente impostas. Por que oficialmente impostas? Ora, porque nada mais, nada menos que uma instituição, uma língua é uma instituição. Então, ela precisa de formalidades, né? Ela precisa de algo que como podemos dizer, que assegure, né, suas regras, suas normas, mas ela também não é só isso, ela é sobretudo a fala, tá? E é a fala que vai trazer essa diversidade para a língua,
mas ela é uma instituição. E como instituição, ela tem suas formalidades. E isso tudo está assegurado oficialmente, né? Pelos acordos, né? A Academia Brasileira de Letras, por exemplo, né? É essa instituição guardiã da língua portuguesa, tá? Então é ela que promove os acordos, é ela que promove as revisões dos dicionários, tá? Então é por isso que a autora, né, a Irandé Antunes, fala de oficialmente impostas. Sistema de codificação regida por convenções gráficas oficialmente impostas. Todos lembram da reforma ortográfica de 2011, 2009, 2011, né? Então, aquilo era uma forma de oficializar as mudanças da língua, tentando fazer que ela fosse unificada, pelo menos ortograficamente, entre os países lusófonos, né? Só que vocês sabem que isso é algo, na prática, isso se tornou impraticável, né? Exatamente por conta das diversidades das línguas. E aqui eu trago um exemplo, tá certo? Um modelo de plano de aula. Na verdade, não é exatamente o plano de aula completo, mas é um fragmento, é um cabeçalho do plano de aula, para que vocês tenham uma ideia de como realizar uma oficina de escrita, né? Do segundo ano do ensino fundamental, com periodicidade quinzenal. Essa aula não está aqui nesse fragmento que eu fiz o print, mas é uma aula de 50 minutos, tá? Escrita, qual é a prática de linguagem priorizada, né? Que vai ser priorizada nessa oficina de escrita. A escrita compartilhada e autônoma, produção de texto, análise linguística semiótica, né? Então veja que contempla aí a questão da alfabetização. E ela é dividida em 4 partes. A primeira delas, né, é uma apresentação da proposta número 1 de escrita, preencher textos lacunados e transcrever de memória textos lidos e ou conhecidos. A parte 2 é uma apresentação da proposta número 2 de escrita, produzir uma nova canção, tendo como referência textos lidos e conhecidos. Então veja que quando a gente fala em produção escrita, a primeira coisa que a gente pensa é que é um texto, né? Um texto corrido, com linhas e parágrafos. E veja que é tudo muito elementar. Eu sei que eu estou chovendo no molhado, que vocês já sabem disso, mas é importante a gente sempre lembrar, né? Então, a proposta de escrita para as séries iniciais, ela parte mesmo de elementos, né? É algo que realmente elementar. Então, a primeira proposta, preencher textos lacunados e transcrever de memória textos lidos e ou conhecidos. Esse de memória já é uma outra forma de acionar outros conhecimentos, tá? Apresentação da proposta número 2 de escrita, a gente já leu e comentou, né? Produzir uma nova canção, tendo como referência os textos lidos e conhecidos. Aí a gente tem uma proposta de paródia, né? Proposta de reflexão coletiva sobre o texto produzido pela turma, considerando procedimentos regulares característicos do processo de escrita. E a parte 4, ampliação da proposta da oficina, revisar textos produzidos tendo como referência as necessidades de aprendizagem relacionadas à escrita da turma. Então veja, né, observem que é algo que parte do pequenininho, até porque são só 50 minutos, tá certo? Então a produção de texto não é para ser algo suntuoso, não é para ser algo grandioso, é para ser algo que começa pequenininho e que num processo vai se complexificando até que essa habilidade se estabeleça no estudante. Ele vai ter 5 anos para o estabelecimento dessa habilidade e começa de pouquinho. Então veja que nós estamos no segundo ano do ensino fundamental com essa proposta de oficina de escrita, contemplando exatamente aquilo que nós falamos, né? Planejamento, operação e
revisão desse penúltimo ponto aqui, tá certo? E aqui eu trago para vocês uma reflexão do Faraco. A ortografia não é apenas uma questão técnica e que possa ser discutida em abstrato. É também uma questão de amplo alcance educacional, cultural, político e econômico. Nela se emaranham costumes, valores identitários, disposições políticas, preferências de certos momentos históricos, além, claro, de referências ao sistema fonológico da língua. Então, basicamente, o que ele disse, né? Foge exatamente da abstração. Veja, né? Ele confirma o que a Irandé Antunes traz aqui, quando ela observa as duas grandes tendências, lá na parte 1, né? Tendência centrada na língua enquanto sistema em potencial, enquanto conjunto abstrato de signos e de regras, desvinculado de suas condições de realização. E aí o Faraco, arredondando a discussão, arremata, né? Não é apenas uma questão técnica que possa ser discutida em abstrato. É uma questão de amplo alcance educacional, cultural, político e econômico. Então, isso que ele está dizendo é o quê? Que aprender a escrever corretamente, porque a ortografia é essa área, né, do estudo da língua que se concentra na grafia correta, né, ela não é apenas um dado em que a gente vai medir, né, quem sabe mais, quem sabe menos, a partir daquilo, da forma como ela escreve as palavras, né? É uma questão de amplo alcance educacional, cultural, político e econômico. Ele afirma que existem nuances que precisam ser consideradas no momento do ensino-aprendizagem, tá? Nela se emaranham costumes, valores identitários, disposições políticas, preferências de certos momentos históricos, além de referências ao sistema fonológico da língua. Então é para existir uma compreensão de contexto desses estudantes, desses falantes, dessas pessoas que estão aprendendo a escrever. É importante que esses aspectos sejam levados em consideração exatamente para que o ensino da língua portuguesa não seja desvinculado da prática social, né? Esse desvincular-se da prática social é exatamente a abstração que ele condena, que a Irandé Antunes condena, que foi a primeira citação que nós lemos lá no módulo 2, parte 1, e que a própria BNCC e que os próprios PCNs já condenavam, tá certo? Então, são essas as discussões finais do módulo 2, a gente se vê já no módulo 3.